A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Peço, irmãos, abram suas Bíblias, por gentileza, em Salmos de número 143. Salmos 143. Essa noite, o pastor Alexandre, está na nossa Deja lá, Ceará, me chamou me colocou essa comissão, essa convocação de trazer a palavra, mas aí com essas mudanças todas de tempo, e aqui no Rio de Janeiro, então, aí agora à tarde me deu uma alergia terrível, esse início de resfriado. Então, tenham misericórdia do vosso servo, eu vou tentar levar até o final, estou aqui em oração e antialérgico para conseguir ir na pregação até o final. Então, os irmãos estejam aí em oração e que o Senhor, o Espírito Santo, possa ser aquele que vai ministrar realmente ao nosso coração nessa noite. Salmos de número 143 diz assim: Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça, e não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até o chão, fez-me habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Pelo que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. Não escondas de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, pois a ti levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em ti é que eu me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira minha alma da angústia e, por tua misericórdia, desarraiga os meus inimigos e destrói os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Os irmãos podem se assentar louvando e glorificando o nome do nosso Deus. Aleluia. Irmãos, o Salmo de número 143 faz parte de um conjunto de salmos que começa no Salmo 140 e termina aqui no Salmo 143. É uma série de salmos de Davi, em que Davi ele apresenta a sua angústia, a dor que ele sentia no coração pelo fato de estar sendo perseguido. Esses salmos em si não dizem exatamente onde Davi estava, com exceção do salmo de número 142. O salmo de número 142, naquilo que está no próprio original das Escrituras, diz que é um masquil de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Quando Davi ele escreve esse salmo de número 143, portanto, e que não é o Salmo 142, mas faz parte desse conjunto, ou Davi estava chegando à caverna, ou Davi estava saindo da caverna, ou Davi estava efetivamente na caverna. E que caverna é essa? De acordo com os livros de 1 Samuel, nós sabemos que essa caverna era a caverna de Adulão. Davi estava sendo perseguido por Saul, Davi estava ali sofrendo, e é interessante porque nós, inclusive, na Escola Bíblica Dominical de Jovens, estamos trabalhando exatamente sobre o tema da história de Davi. Hoje nós falamos a respeito do grave pecado que Davi cometeu com Batseba, o assassinato de Urias. Nós estamos esse trimestre trabalhando nessa temática, Davi.
Essa ocasião, a ocasião da caverna, quando nós recordamos do texto bíblico, a gente se lembra o seguinte: Davi ele havia recebido uma promessa. Davi ele havia recebido uma unção de Samuel. Davi era um jovem que cuidava das ovelhas do seu pai. A responsabilidade de Davi era ter atenção a essas ovelhas, né? Que de acordo até com a fala, uma fala às vezes injusta, né, do seu irmão, diz: não, onde estão aquelas poucas ovelhas? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas do nosso pai? Então Davi, a responsabilidade dele era essas ovelhas. Davi quase não tinha esse bom relacionamento com os irmãos, de tal forma que quando Samuel esteve na casa de Jessé para poder ungir aquele que seria rei de Israel, Davi não estava na casa. Todos os irmãos de Davi se apresentaram num verdadeiro desfile, né, daqueles irmãos altos, né, robustos, parecendo que iam ser rei, mas com o coração longe de Deus. E Deus queria Davi. Deus então leva Samuel para ungir Davi. Posteriormente nós conhecemos a história, que Davi ele vai levar, né, alimento para os seus irmãos que estão no fronte de batalha contra os filisteus. Quando ele ouve aquelas injúrias, aquelas afrontas, né, que eram levantadas pelo herói filisteu, por Golias, e Davi se voluntaria. Davi diz: eu vou lá, eu vou batalhar contra ele. Por quê? Porque Davi ele tinha um coração que ele confiava integralmente em Deus, e ele sabia muito bem que aquelas afrontas daquele gigante não eram contra Israel, aquelas afrontas eram contra o Deus vivo, e era na força do Deus vivo que Davi iria batalhar, e ele iria vencer aquele gigante, o gigante Golias. Nós conhecemos essa história e sabemos o que acontece na sequência. Saul coloca Davi para liderar os exércitos de Israel. Davi lidera esses exércitos e ganha mais fama do que o próprio Saul, de tal forma que Saul ele cresce no seu coração um ciúme, cresce no seu coração uma inveja contra Davi. Nós conhecemos toda essa história e sabemos que depois de tudo isso Davi vai fugir, começa ali uma fuga, né, da perseguição que ele sofre de Saul. Ora, Davi ele não pediu para ser rei. Davi, ele não solicitou isso, não estava isso no coração dele, não era o seu desejo de ser rei. Isso foi uma escolha de Deus. Deus enviou Samuel, porque sabia que Davi era um adorador, né? Todos nós sabemos disso, compunha lá os salmos, ainda na época, quando era pastor de ovelhas. Davi também não havia pedido para Saul para liderar exército nenhum. Para ele, a batalha contra Golias era uma batalha que ele estava agindo em nome do Senhor Deus, do Deus de Israel, e cumprido isso, para ele era o suficiente. Ele não pediu para liderar exército nenhum, ele não pediu para viver dentro do palácio. A gente não tem isso também, registro de Davi pedindo para viver dentro do palácio, mas essas coisas todas acontecem porque estava dentro do controle de Deus. É interessante que o louvor que foi cantado aqui, o primeiro louvor, fala, né, sobre aqueles que estavam esquecidos. Davi ele estava sendo lembrado para ficar como coadjuvante de Saul, mas no momento em que ele começa a fugir, ele se torna um esquecido. Quando ele está na caverna de Adulão, e aí ele começa a essas orações que ele faz a Deus, que estão compostas então naquilo que eu posso compreender entre o Salmo 140 e o Salmo 143, Davi está pedindo socorro, Davi está pedindo livramento, Davi está pedindo que Deus possa, né, trazer bonança na vida dele. A gente sabe que a resposta de Deus não demorou muito. E o que Deus envia para Davi? Envia para Davi aqueles 400 homens. 400 homens valentes? Não. 400 homens endividados, cheios de problemas, com mais problemas do que o próprio Davi. Gente para Davi liderar, porque quando, e aí nós aprendemos já que primeira lição nessa história, quando nós estamos clamando a Deus para que Deus nos livre daquele problema, Deus nos dá a oportunidade de ver a manifestação do poder dele naquele problema. Davi está pedindo: eu quero um exército, eu quero que o exército inimigo seja destruído. Deus envia 400 homens com problemas para Davi resolver. E é daqueles 400 homens com problemas que Davi vai formar o seu primeiro exército de valentes. Aqueles serão fiéis a Davi. O livro de Salmos,
né? E Davi, então, ele se torna esse grande compositor de salmos. O livro de Salmos é a expressão, né, da adoração, a expressão do adorador diante de Deus. Quando nós lemos os livros do Pentateuco, nós temos ali Deus dando os seus mandamentos, as suas ordens para os homens. Quando nós quando nós lemos os livros dos profetas, nós lemos a respeito de homens que estão sendo boca de Deus para falar também aos homens. Mas os salmos são diferentes. Os salmos são a expressão do homem para Deus. Não é Deus para o homem, é o homem para Deus, o crente para Deus, o adorador para Deus. Porém, apesar disso, o livro de Salmos é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, tudo que está registrado no livro de Salmo é inspirado pelo Espírito Santo para o nosso ensino, para a nossa edificação, para o nosso amadurecimento. Então, quando nós lemos o livro de Salmos, o que Salmos está nos apresentando? É o manual, é a instrução de como nós podemos chegar a Deus, de qual é a adoração que Deus recebe. E aqui, essa oração de Davi, em Salmo 143, é uma oração, nos dá importantes lições, segredos, para uma oração vitoriosa na vida de Davi. Uma oração realmente que Deus respondeu na vida de Davi. E eu não sei como está a sua situação hoje. Hoje, de repente, está tudo tranquilo contigo. Mas pode ter pessoas aqui também que estão com o coração angustiado, estão com o coração aflito, diante de circunstâncias que podem estar crescendo na sua vida. Eu já passei por situações de muita aflição também, de muita angústia. E quando nós estamos passando por situações, sejam essas situações de alegria, sejam situações de tristeza, de angústia, nós precisamos nos voltar a Deus. A mensagem de hoje tem por título Os Segredos da Oração de Davi. Porque se tem uma coisa que a igreja precisa retomar, recobrar, é a importância da oração. Então é sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje. E vamos começar então a nossa exposição, que o Senhor possa nos conduzir. Primeiro ponto, os versos de número 1 e o verso de número 2 de Salmo 143. Coloquei aqui como título, a confiança, uma oração que confia na graça de Deus. Uma oração que confia na graça de Deus. Primeiro, ó Senhor, ouve a minha oração. Davi começa a sua oração a Deus naquela situação da caverna, uma situação que está sendo perseguido, uma situação que não é de prosperidade, que não é bonança, fazendo o seu primeiro pedido, ou seja, Senhor, ouve a minha oração. Davi confia que Deus vai ouvir a sua oração. O crente precisa aprender, nós precisamos aprender, Deus vai ouvir a sua oração. Deus ouve a nossa oração. Às vezes, a gente que lida com jovens, né, ali na escola bíblica dominical, em outras oportunidades também, o tão adolescente, às vezes está muito tímido, envergonhado. Por quê? Porque a gente às vezes pensa que orar a Deus é a gente chegar e declamar Sacrosanto Deus Altíssimo. Não, não é isso que é orar, não. Orar é você ter certeza que Deus está te ouvindo, que Ele está próximo de você, que Ele é seu amigo. As maiores e mais poderosas orações foram feitas por aqueles que confiavam que Deus estava muito pertinho, sentado ao lado, andando junto, e podia conversar com Deus como se estivesse conversando com um amigo. Tem aquela história de um missionário, que agora esqueci qual é o nome dele, mas está no livro do Orlando Boyer, Heróis da Fé, e fala a respeito desse missionário que foi evangelizar uma ilha inóspita, né, que não tinha nada de cristianismo nessa ilha, e os nativos, eles eram canibais, né, então ninguém queria ir lá evangelizar, e ele foi lá, né, cumprir a missão, e foi lá evangelizar. Quando chegou, se teve a situação que ele quase virou cozido, quase virou assado dos nativos daquela ilha, mas ele descobriu que tinha um problema naquela ilha. E qual era o problema? Falta de água. Era uma ilha, mas aqui eles estavam no interior da ilha. A ilha, né, é cercada por água salgada do mar.
Dentro a água potável não tinha, então eles sofriam muito com essa falta de água, né, para poder cultivar, para poder se alimentar, eles sofriam muito com essa falta de água. E aí ele viu ali a oportunidade. Só que como é que ele é um missionário, sozinho, naquela ilha, não tinha companhia de ninguém. Como é que ele vai resolver o problema de água? Não tem maquinário para fazer poço, artesiano, nem nada disso não. E aí, no livro Heróis da Fé, diz que naquele momento os índios desafiaram ele, e ele falou assim, ó, o Deus que eu apresento, ele traz água para vocês. E aí os índios, já traz água mesmo? Ó, se não trouxer água, a gente mata. Aí, tá bom, aí na hora ali, ó, não dá tempo de fazer sacrossanto, altíssimo, sobre... Não, na hora ele só falou com Deus, Senhor, estou aqui, já em pensamento, eu estou aqui para pregar o teu evangelho. Então, por favor, Senhor, não me deixe passar vergonha, não. Me dá uma ideia e faz água brotar desse lugar. E aí diz lá no livro do Orlando Boyer que ele pegou uma espécie de bambu, alguma coisa assim, e ele só foi nessa, foi o que deu na cabeça dele. Pegou aquele bambu e enfiou o bambu na terra. E os índios olhando para a cara dele e pensaram, o que vai sair daí? Só enfiou o bambu na terra. Daqui a pouco, a água começou a jorrar daquele bambu. E a água jorrava. E o evangelho foi pregado. E aqueles que estavam naquela ilha ouviram do evangelho. E o evangelho salvou almas naquele lugar. Jesus Cristo foi glorificado naquele lugar. Mas que oração era essa? Uma oração de Senhor, me socorre. Para não passar vergonha, eu não morrer. Dá uma ideia para sem água. Davi começa essa oração falando, Senhor, ouve uma oração. Ele tem certeza, ele confia que Deus vai ouvir a oração. Quando nós não chegamos a Deus, precisamos confiar que pela graça do Senhor, Ele ouve a nossa oração. Inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Por que nós podemos confiar que o Senhor ouve as nossas orações? Porque isso está de acordo com a sua verdade e a sua justiça. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que nos ensinou que nós devemos bater e dar-se-vos-á. Pedir e dar-se-vos-á. Nós precisamos crer, os crentes, nós precisamos entender que nós temos a autoridade do céu, a autoridade de Deus, para poder orar e o Senhor responder às nossas orações. Eu sempre me lembro, já falei isso aqui em algum momento, né? Mas repito, a história lá dos filhos de Seva, para mim é uma história muito interessante. A história dos filhos de Seva, para quem não conhece, está lá em Atos dos Apóstolos, que diz que os filhos de um homem chamado Seva, um judeu chamado Seva, tentaram expulsar uns demônios, né, de uma certa pessoa, repreender os demônios de uma certa pessoa. E aí, quando eles vão repreender esses demônios, eles falam que estavam expulsando em nome de Jesus a quem Paulo pregava. Em nome de Jesus a quem Paulo pregava. O que os demônios respondem? Ó, a gente conhece Jesus. A gente também sabe quem é Paulo. Agora a gente não conhece não. E aí deram uma coça neles, rasgaram as roupas deles, envergonharam aqueles jovens. Nós temos a autoridade de Deus em nossas vidas. Jesus Cristo nos concedeu a autoridade. É nessa verdade que nos achegamos ao trono da graça. É com essa verdade que nós nos chegamos e temos a certeza que Deus vai responder às nossas orações. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que, inclusive já foi até tema da palestra da EBA do ano passado, aproveito até, né, não perca as inscrições da EBA, hoje vai ter aí, novamente, pessoal lá embaixo, paga no cartão, paga no Pix, mas venha para a EBA, né, faça a EBA desse ano, não perca essa oportunidade. No ano passado, quando eu ministrei o tema da EBA, eu falei sobre pós-verdade, né? Hoje não é mais verdade ou mentira, a gente vive numa confusão, e aí a confusão da pós-verdade. E foi ministrado esse estudo aqui no ano passado. Nós vivemos uma situação muito confusa. Hoje o Evangelho, a gente saiu aí pelos últimos dados do IBGE, que os evangélicos, né, nas suas diversas denominações, continuam a crescer. Mas nos últimos 12 anos, correspondente a 2010 a 2022, 12 anos, cresceu menos do que cresceu de 2000 para 2010, e de 90 para 2000, e de 80 para 90. Ou seja, foi a primeira década em que cresceu, mas cresceu menos.
Para alguns estudiosos da sociologia, parece que os evangélicos chegaram no platô, sabe, platô empresarial, quando a gente vai, sobe, aí para naquele platô e começa a cair. Para alguns estudiosos está dizendo que chegou ao platô, não vai subir mais do que isso. Quando eu penso nisso, aí a gente tem que pensar, o que a gente fez diferente nos últimos 12 anos, que a igreja fazia diferente nos 10 anos anteriores, nos 20 anos anteriores, nos 30 anos anteriores. E aí a gente tem que perceber, hoje a gente tem uma tecnologia, a Deja mesmo tem uma tecnologia de ponta, avançadíssima, mas a tecnologia, embora ajude a propagação do evangelho, ela não cumpre a função que é para mim você fazer, que é pregar o evangelho, que é evangelizar, que é falar de Jesus para os nossos parentes, para os nossos amigos, na escola, na faculdade, falar de Jesus no trabalho, e isso a tecnologia não vai fazer, ela ajuda a propagar. Ela ajuda, né, a divulgar, mas não cumpre, porque se os anjos não adianta cumprir, lendo a respeito de Atos, capítulo número 10, sobre a conversão de Cornélio, é muito interessante. Não é responsabilidade do anjo evangelizar. A história de Cornélio. Cornélio era um judeu prosélito que dava suas esmolas e orava. Aí, em resposta a essa oração, porque Deus responde a oração, Deus manda um anjo e fala para Cornélio, chama Pedro. O anjo não poderia ter falado para Cornélio, Cornélio, você precisa aceitar Jesus? É o anjo. É muito mais poderoso do que eu e você, mas não é responsabilidade do anjo pregar o evangelho. Aí Deus vai dar uma revelação para Pedro. Não poderia ter ido direto a Cornélio, não, porque a responsabilidade é de Pedro. A gente não pode substituir as nossas responsabilidades e nos acomodarmos. A igreja não pode diminuir a sua frequência de oração. A igreja não pode diminuir a sua frequência de evangelização, porque essa é a nossa responsabilidade. Às vezes a gente está muito focado só naquilo, eventos e mais eventos que só falam com a gente mesmo. Eventos e mais eventos que só enchem de crente, mas não são mais eventos evangelísticos. Cadê aquelas grandes cruzadas? As cruzadas, né, pegando lá o material do pastor Antônio Gilberto, organizando o material que está ali em cima, eu peguei ali o material das cruzadas do Bernard Johnson, que o pastor Antônio Gilberto era o organizador das cruzadas de Bernard Johnson, o pastor Vitorino Silva era o cantor e o Bernard Johnson era o pregador. Os três trabalhavam juntos. Cruzadas que enchiam estádios inteiros. E não eram cruzadas para crente, eram cruzadas evangelísticas, para pregar e falar de Jesus. Ora, se nós estamos nesse momento, às vezes, aflitos, não conseguimos mais orar, talvez seja porque a gente precisa refletir se nós estamos seguindo a verdade e a justiça de Deus. Porque é nessa confiança que Davi ora. Verso de número 2: e não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Davi, ele complementa esse início da sua oração, trazendo uma verdade importantíssima para todos nós. E essa verdade é a verdade da misericórdia de Deus. Hoje de manhã, nos jovens, trabalhamos sobre isso, a diferença entre graça e verdade, e misericórdia. A graça de Deus é o favor imerecido, ou seja, é Deus dar aquilo que nós não merecemos. Nós não merecemos, mas Ele dá. Nós não merecemos, mas Ele dá a sua graça. Nós não merecemos, mas Ele responde às orações. Nós não merecemos, mas Ele faz milagre. Nós não merecemos, mas Ele abre portas. Nós não merecemos, mas Ele faz maravilhas no nosso meio. E as misericórdias? A misericórdia é Deus não nos dar aquilo que merecemos. O que cada um de nós merecemos? A condenação eterna, o inferno, por causa dos nossos pecados. É isso que nós merecemos. A gente não merece bênção, a gente não merece porta aberta, a gente não merece bonança, a gente não merece prosperidade, a gente não merece nada disso. Mas pelas misericórdias dele, que não tem fim, de acordo com o profeta em Lamentações, suas misericórdias não têm fim, ele nos concede tudo isso. E aí tem aquela passagem lá em João, 1 João, que apresenta um tribunal. E esse tribunal apresenta o nosso Deus como juiz. O inimigo de nossas almas, ele é apresentado numa espécie de promotor, o advogado de acusação, que apresenta todos os nossos pecados diante de Deus. E Jesus é o nosso advogado. E aí João diz que quando nós pecamos,
devemos nos arrepender, confessar os nossos pecados, porque nós temos um advogado fiel e justo lá no céu. O que acontece? Quando o inimigo apresenta as nossas penalidades, o quanto nós não merecemos o favor de Deus, o nosso advogado, que é Jesus Cristo, ele apresenta diante de Deus não para nos dizer, não, realmente ele é certo, realmente ele tem a justiça própria, realmente ele tem mérito. Não. O que Jesus apresenta? A cédula que ele pregou na cruz do Calvário. Realmente ele é culpado, mas eu já paguei o preço. Jesus fala, realmente nós somos culpados e dignos de todo mal, de toda punição eterna, mas Jesus diz, eu paguei o preço naquela cruz do Calvário, aleluia. A cédula que era contra nós, ele rasgou, ele destruiu, nós hoje somos livres, aleluia. E aí alguém perguntou uma vez, se durante o Novo Testamento nós somos salvos pela graça, como é que era no Antigo Testamento? No Antigo Testamento continuava sendo pela graça, mas era pela graça esperada. É o que Davi diz, não, à vista, não entres em juízo com teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Davi sabe que não é pela sua justiça, é pela graça e misericórdia de Deus que nós recebemos a salvação e temos nossas orações respondidas, aleluia. Próximo ponto, vamos correr um pouquinho, que senão a hora voa, né? A gente pensa que não vai terminar antes, mas a hora voa. Davi, nessa oração também, além de confiar na graça, ele também confia na fidelidade de Deus. Versos de número 3 ao verso número 6. Confiança na fidelidade de Deus. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até o chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Habitar na escuridão significa que Davi está falando, o inimigo me fez habitar dentro desta caverna. Eu não sei se alguém aqui está passando por uma caverna na sua vida hoje. Caverna é frio, caverna é sombrio, caverna traz medo, caverna traz pânico. E tem pessoas hoje aqui, se o Senhor me levou a esse texto, que estão vivendo cavernas na sua vida. Mas eu quero declarar para você aquilo que Davi está falando aqui, que o Senhor vai te livrar desta caverna em nome de Jesus. O Senhor vai te tirar desta caverna nessa noite, creia nisso em nome de Jesus Cristo, aleluia. O inimigo, a perseguição, a injúria, as circunstâncias podem ter feito você tentar se refugiar num lugar de medo, num lugar de vergonha, num lugar em que você acha que é o seu fim, mas não é, não é. Davi sabia que esse não era o fim dele, ele confiava em Deus plenamente para tirá-lo daquele lugar. Pelo que meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos e considero todos os teus feitos. Medito na obra das tuas mãos. Davi está falando, Senhor, eu não vivo a partir daquilo que eu estou esperando apenas. Eu vivo a partir da memória das coisas que o Senhor já fez por mim. Certa vez o pastor Gil, conversando com ele falando de um dos problemas de muitas músicas que nós cantamos hoje em dia, né? Muitas músicas evangélicas que cantamos hoje em dia, a diferença dessas músicas para as músicas, algumas boas músicas, né? Obviamente, ainda tem hoje muitas boas músicas e antigas também. Hoje, muitas músicas que nós cantamos, nós estamos sempre esperando que Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai fazer alguma coisa. Pode prestar atenção nas letras. A maioria diz que Deus vai fazer alguma coisa. As músicas, muitas antigas, músicas boas, ainda hoje também, mas poucas, selecionadas, declaram a Deus e louvam a Deus pelo aquilo que Ele já fez. Davi crê que Deus pode livrá-lo mais uma vez, mas Davi não crê. Não fala, o seu discurso não é, Senhor, tira-me dessa caverna, Senhor, me leva, né? Não, Davi fala, Senhor, eu sei que o Senhor já fez na minha vida, e eu sou grato por isso, eu estou pedindo só mais uma vez, mas eu já sou grato. Você faz essa oração a Deus?
Senhor, obrigado pela salvação que me alcançou. Senhor, obrigado pelo ar que eu respiro no dia de hoje. Senhor, obrigado pela minha família. Senhor, obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem me apresentado até hoje. Obrigado pelos livramentos. Obrigado por ter me guardado, Senhor. Muito obrigado. E é confiado e grato a Ti que eu posso te pedir mais uma vez com confiança na sua fidelidade. Aleluia. Isso é uma oração. Isso é um segredo de uma oração de Davi. É um coração grato. Não é um coração ingrato. É um coração que reconhece os grandes feitos que o Senhor já fez. Tem um hino da nossa harpa cristã que fala: conta quantas bênçãos o Senhor já te deu. Conta as bênçãos. Agradeça a Ele, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Aleluia. Tem gente às vezes nós, em determinadas circunstâncias de aflição, nós começamos a reclamar de muita coisa. A gente reclama do nosso emprego, a gente reclama dos sonhos que ainda não foram realizados, a gente reclama às vezes do marido, da esposa, às vezes reclama do filho, e a gente não percebe toda a bênção que Deus já deu, porque a nossa visão, o que é? A nossa visão, ela é limitada. A nossa visão, ela não consegue alcançar longas distâncias. Como é que a gente resolve isso? Agradecendo a Deus. Davi então estende para o Senhor as suas mãos, dizendo: a minha alma tem sede de ti. Olha que glória isso daqui. Davi não está dizendo: a minha alma tem sede de bênção, a minha alma tem sede, né, de um novo milagre. Não, a minha alma tem sede de ti. É o Salmo 23. Salmo 23, da forma como está traduzido nas nossas Bíblias, Almeida Revista Corrigida, às vezes pode nos confundir. Porque assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí pode confundir, porque parecendo assim: o Senhor é meu pastor, então tudo que eu quiser, o Senhor vai dar. Não. No original, no hebraico, o sentido é: o Senhor é o meu pastor e não me falta. Quem não falta não é o que vai vir depois. Quem não falta é Deus. O que Davi está dizendo é que ele tem sede é de Deus. A gente tem que ter sede de Deus. Acima de tudo, que a gente precisa é de Deus. Aqui na última aula do curso dos obreiros, eu trouxe alguns slides, foi eu também que ministrei, trouxe alguns slides e ali tinha algumas perguntas que era para refletir e para afirmar. Eu preciso afirmar, sabe? Tipo coach, né? Você tem que parar no espelho, mas não é para ficar no espelho falando assim: nossa, como você é lindo, nossa, como você é demais, nossa, você é vencedor, não. Mas é para você olhar para o espelho e responder as seguintes perguntas: quem é que te traz felicidade? Jesus. Quem é que te dá vitória? Quem é que permite que você esteja de pé no dia de hoje? Quem é que anda junto contigo todos os dias? Quem é que responde as nossas orações? É isso. Olhe para o espelho e comece a falar: é Jesus, é Jesus. A Bíblia fala: é tudo por Ele, é tudo para Ele, é tudo dele. É Jesus, é Jesus, é Jesus, aleluia. A nossa alma precisa ter sede como terra seca da presença de Deus em nossas vidas. Todo o restante, todos os benefícios é algo que Deus acrescenta, e acrescenta em abundância para todos nós. Mas em primeiro lugar, queira Deus em sua vida, queira Deus nos seus negócios, queira Deus na sua família, queira Deus no seu dia a dia, queira Deus, aleluia. Isso é confiar na sua fidelidade, e a gente ora desse jeito. Terceiro ponto, já caminhando aqui até para uma conclusão, é um ponto um pouco mais longo, inclusive. A confiança nessa oração, na resposta de Deus diante da obediência do crente. Por quê? Porque essa oração de Davi, o Salmo, como comecei aqui na introdução dizendo, o que o Salmo nos apresenta, ao contrário de um livro de Pentateuco, ao contrário do livro dos profetas, em que é Deus falando, os Salmos é o crente falando com Deus. Só que é inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, está nos ensinando como orar,
como nos achegar a Deus, ok? E aí, o que nós aprendemos aqui? Primeiro, que uma oração que Deus responde é uma oração que eu confio na graça de Deus, sabendo que não é pelos meus próprios méritos, é pelo mérito de Cristo, é na verdade da sua palavra, é naquilo que ele já declarou, por isso que ele responde a oração. Segundo, é a confiança na sua fidelidade, que Deus é fiel em todo o tempo, Deus foi fiel no passado, continuará sendo fiel, Deus ele é imutável, a sua fidelidade não muda. Porém, até agora, aparece só o crente confiando que Deus vai fazer. Se a oração fosse só isso, estaria incompleta. Por isso que Davi agora, na última parte do seu salmo, desse poema, dessa teologia, eu estava estudando sobre isso, os livros históricos contam a história de Davi. Os salmos contam a sua teologia em forma de poesia. Então, só confiar em Deus como se Deus fosse fazer tudo, estaria incompleto, porque tem a responsabilidade do crente. E qual é a nossa responsabilidade? Obedecer. Olha só o que o Salmo continua dizendo. Ouve-me depressa, verso 7. Ouve-me depressa, ó Senhor. O meu espírito desfalece, não escondas de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. Ou seja, Davi está mostrando, a minha alma está desfalecida, eu estou fraco, eu não estou forte. A oração que Deus responde não é uma oração somente do crente forte. Né? Tem gente que, para a nossa pentecostalidade, às vezes a gente acredita, não, a oração que Deus responde é a oração do crente forte. Né? Eu vou na irmã que revela o manto, que revela o profundo e o escondido, que essa irmã é forte, então a oração dela Deus responde. Não, Davi está mostrando que ele está fraco, ele está enfraquecido, o coração dele está angustiado, o coração dele está dolorido. Não é um crente forte, não é um super crente, é um crente frágil diante de Deus, que mostra toda a sua fraqueza diante de Deus. Ele não esconde essa fraqueza diante de Deus, mas aí ele começa a colocar a responsabilidade dele. Primeiro, faze-me ouvir, verso 8, faze-me ouvir. Agora não é mais Deus, ouve-me, agora é faz-me, ou seja, eu preciso da ação do Espírito Santo para que eu possa ouvir a tua benignidade pela manhã. Primeira coisa, Senhor, às vezes eu estou tão triste, estou tão desanimado, às vezes eu estou tão angustiado, com tantos problemas, que eu acordo pela manhã, eu não consigo nem agradecer o benefício que o Senhor me deu de acordar mais uma manhã. E aí Davi está pedindo para o Espírito Santo, faz-me ouvir, ou seja, me ajuda a entender a tua graça, dia após dia, quando eu acordo de manhã cedo, e saber que é o Senhor que agiu com milagres de novo, que me deu uma oportunidade de estar aqui de pé novamente. Faze-me ouvir. Depois, porque em ti confio, faze-me saber o caminho que devo seguir. Segunda coisa, responsabilidade agora do homem. Primeira, que o Senhor possa nos fazer ouvir, prestar atenção, entender a sua benignidade. Segundo, que o Senhor possa, pelo Espírito Santo, nos fazer saber o caminho que devemos seguir, porque a ti levanto a minha alma. É a oração, a minha responsabilidade, eu não quero fugir da minha responsabilidade. Eu estou pedindo o Espírito Santo, o salmista está fazendo isso, que cada um de nós devemos fazer. Devemos pedir, Espírito Santo, me faz saber qual é o caminho que eu devo seguir. Às vezes meus olhos humanos, carnais, estão me fazendo seguir por um caminho que é um caminho que vai levar à perda, a prejuízos, e talvez até mesmo a morte espiritual e a morte eterna. Porque eu sou carne, eu sou homem, minha visão é limitada. Então eu peço ao Espírito Santo, me faz saber qual é o caminho que eu devo seguir. Você está prestes a tomar uma decisão na sua vida. Não sei qual decisão, quantas decisões que eu já não tive que tomar. E aí eu orei ao Senhor, Espírito Santo, me faz-me saber se eu devo tomar essa ou se eu devo tomar aquela decisão. Às vezes é um emprego que surge para a gente e às vezes o emprego não é de Deus. Não sei. E às vezes, nossa, eu estou precisando muito, eu vou lá. Antes, para, ora, Senhor,
faz-me saber qual é o teu caminho. Às vezes uma oportunidade, até mesmo dentro da igreja, que pode parecer que não tem pecado nenhum, uma oportunidade ministerial, né? Só que às vezes não tem a ver com o teu chamado, não tem a ver com a tua vocação, que Deus está te chamando, mas apareceu uma oportunidade. Você tem que orar: Senhor, faz-me saber o teu caminho. Eu me lembro de uma história, já contei isso aqui também, enfim, eu vou contar de novo. De uma história de um amigo que vai pregar aqui na EBA, né? O pastor Misael Amaral estará aqui na EBA. Ele vai ministrar a pregação, o estudo dele, né? A preleção dele será maravilhosa. Ele vai trabalhar sobre a questão da arqueologia bíblica. Nunca teve isso na EBA. Ele é formado, né, em história, ele tem a pós-graduação em arqueologia, foi já mais de uma vez a Israel para fazer escavação em sítios arqueológicos, né? Então, enquanto que a Sara, né, a missionária Sara, que esteve aqui no ano passado, ela tem todo um conhecimento teológico sobre Israel, né, sobre os Salmos, né, uma mulher que tem um altíssimo gabarito em relação ao Antigo Testamento, a Salmos, por exemplo. O Misael, ele tem muito conhecimento sobre a questão das terras bíblicas, né, da arqueologia, e ele vai trazer essa ministração aqui, nos recontando. O título da palestra dele é esse: compreendendo as histórias bíblicas pela arqueologia. Vai recontar as histórias bíblicas pela arqueologia. Tenho certeza que será uma riqueza impressionante. E aí, me lembro que ele contando uma vez de uma jovem que cantava na equipe de louvor da igreja dele, e aí abriu lá em Petrópolis uma outra igreja, enfim, e esse outro pastor que abriu a igreja começou a convidar um monte de gente que cantava em equipe de louvor para formar lá a equipe de louvor dele, oferecendo alguns benefícios e tal. E a jovem chegou para o pastor e falou: pastor Misael, eu vou lá, não sei o que e tal. Você tem certeza? Isso não vai dar certo. Não, vou. Então tá bom, vai na benção. Ele foi. Ele não fica prendendo também mesmo, não. Vai na benção, vai lá. E ela foi. Pouco tempo depois, essa irmã, durante uma madrugada, começou a tentar ligar para ele e não conseguia. Ele estava dormindo e não conseguia ligar para ele. E aí, quando deu umas 5 horas da manhã, ela conseguiu falar com a secretária da igreja, né? E aí falou com a secretária: eu estou precisando falar com o pastor Misael. E aí ela chorando. Estou precisando falar com o pastor Misael. Como é que eu faço para falar com ele? 5 horas da manhã. Meu Deus. E aí ela esperou um pouquinho, falou com o pastor Misael, essa secretária. Falou: a irmã falando de tal, tá querendo falar contigo. E aí ele falou: nessa hora da manhã, o que ela está querendo falar comigo? E aí ele foi e ligou para ela: irmã, o que aconteceu? Falei: pastor, vocês conhecem essa história? Muitos aqui já conhecem. Eu fui, só que eu vi que estava tudo errado lá, tudo errado. E aí eu decidi sair. E quando eu saí, o pastor lá foi e disse que estava tirando a minha bênção, tirando a minha unção. E aí ele falou: mas tirando sua unção? Mas quem estava tirando sua unção? Ele só fez assim, quando estava saindo do gabinete dele. E ela começou a chorar em pranto: acabou minha unção. Já era minha unção, o que será de mim? Ó céus, ó terra. Acabou a unção. Aí, foi isso, senhor. Foi isso. Então faz o seguinte, ele cheio de sono ainda, faz o seguinte: toma a unção de volta. Pronto, está resolvido? Então pronto. Desligou o telefone. A pessoa vai toda errada, não ouve o seu pastor, o que o pastor tinha orientado, depois fica dando dor de cabeça, porque deu errado, o pastor sabia que ia dar errado. A gente tem que orar: Senhor, é da tua direção, é o teu caminho, seguir por esse ou por aquele caminho. Me ensina, Senhor, seja no emprego, porta de emprego, seja em relação a qualquer decisão da nossa vida. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em ti é que eu me refugio. O Senhor é o nosso refúgio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Olha só o que ele está pedindo para Deus. Primeiro, ele diz: Senhor, me faça ouvir para entender a tua benignidade toda manhã. Segunda coisa: Senhor, me ensina, faz-me saber os teus caminhos. E agora, olha só o que ele está pedindo: ensina-me a tua vontade e guia-me pelo teu espírito à terra plana. O que Davi está orando e o que ele está nos ensinando aqui? Não adianta eu querer orar e esperar que Deus responda a minha oração, se eu não estou disposto a aprender a sua palavra.
A vontade de Deus está revelada aqui. São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. É aqui que está a vontade dele, revelada para todos nós. Da criança ao idoso. Todo mundo pode aprender qual é a vontade de Deus. Não adianta eu querer orar e Deus responder, se ao mesmo tempo eu não quero ouvir ele falar pela sua palavra. E aí a pergunta que a gente precisa fazer é: como está o seu devocional com Deus? Como está o meu devocional com Deus? Pastor Antônio Gilberto, não, agora eles falavam isso também, mas eu estou lendo agora, terminando de ler o livro de apoio da Escola Bíblica Dominical desse trimestre, pastor José Gonçalves. E o pastor José Gonçalves fala sobre os dois problemas. Ele fala sobre um problema, primeiro, do anti-intelectualismo e o outro problema do academicismo. Os dois problemas têm a mesma razão de ser. O anti-intelectualismo é aquele que acha que é só abrir a Bíblia e Deus vai falar. Não estuda a Bíblia, não lê, não se aprimora na palavra. E o academicismo é o extremo oposto, mas também dá no mesmo erro. Ou seja, ele entende muito da letra da Bíblia, mas do que a Bíblia fala sobre as nossas vidas não entende nada, porque não tem vida devocional com Deus. Quer resposta da sua oração? Confie, busque e aprenda da palavra de Deus. Ame a palavra de Deus acima de todas as outras coisas, todos os outros livros, todos os outros entretenimentos, todos os outros passatempos. Não tem tanta importância quanto a palavra de Deus para a minha vida. E aí termina esse salmo no versículo de número 11. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a minha alma da angústia, e por tua misericórdia desarraiga o meu inimigo, e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Em Gálatas, capítulo de número 2, diz que pela graça do Senhor, Ele nos vivificou quando ainda estávamos mortos. Era a oração do salmista, que agora se revela. A salvação não diz respeito apenas a algo futuro, não diz respeito apenas ao céu futuro. A salvação diz respeito também ao aqui e agora. Davi está dizendo: estou desfalecido, estou triste, estou amargurado. Davi está dizendo: estou em angústia, em profunda tristeza, dentro de uma caverna sombria, fria, escura. E Davi está pedindo: vivifica-me pelo teu amor. Jesus Cristo, naquela cruz, Ele garantiu essa vivificação para todos nós. Todos nós estávamos também mortos em pecados e ofensas. Mas Jesus Cristo, pela sua graça, nos trouxe vida. E Ele promete que essa vida é uma vida em abundância. Aleluia. O Senhor, Ele quer que nós nos acheguemos a Ele. Que aqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, que tenham esse encontro. Recebam vida em seu ser, em seu coração. E aí o salmista, ele termina de uma forma que, às vezes, já vi pessoas confundindo a questão dos salmos imprecatórios, quando ele pede a destruição dos seus inimigos. E aí eu já vi gente dizendo: não, pode orar para Deus destruir os inimigos, não entende a teologia de salmos. Davi que está representando, não o próprio Davi, porque senão não seria um livro inspirado. Deus não inspira as escrituras para casos isolados, restritos, limitados no tempo, que só se referem a livros de história. O Espírito Santo, ele inspirou as escrituras sagradas, porque essas escrituras e essas histórias, como diz até um teólogo pentecostal, essas histórias são as nossas histórias. Não é só sobre Davi, é sobre nós, é sobre a sua igreja, é sobre o povo de Deus. E o inimigo não é apenas Saul. O inimigo são todos aqueles e todas as artimanhas que o inimigo de nossas almas se levanta para nos manter presos na caverna. E Davi confia em Deus, porque Deus nessa noite está destruindo todas as armadilhas do inimigo que tentam te manter preso a esta caverna. O Senhor te traz vida.
O Senhor, aleluia, Ele nos traz, Ele nos ressuscita quando nós estávamos mortos ainda. E é nessa confiança que nós cremos que o Senhor nosso Deus, Ele irá responder às tuas aflições. As tuas orações não estão caindo no vazio, as tuas orações estão sendo ouvidas por Deus, recolhidas, aleluia, os teus lágrimas recolhidas pelo anjo, aleluia, do Senhor, levadas diante do trono da graça. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não sei, pastor Cristiano, posso pedir para... né? A igreja pode se colocar de pé, por gentileza. Já vou passar o microfone de volta, mas eu não posso deixar de terminar essa mensagem. Não posso deixar de terminar essa mensagem sem fazer uma oração por cada um de nós. Por cada um de nós. Primeiramente, eu preciso perguntar. O Espírito Santo, ele falou conosco aqui hoje. O Espírito Santo realizou aqui maravilhas no nosso meio. A primeira maravilha, se os irmãos não perceberam, aconteceu comigo mesmo, porque até alguns minutos antes da pregação, estava sem condição nenhuma de pregar. E durante a pregação, acabou. Estou aqui, benzinho. O Espírito Santo já agiu aqui. Não vem da palavra. Aleluia. O Espírito Santo está agindo aqui nessa noite. O Espírito Santo está trabalhando em nosso meio. Queria saber se tem a segunda pessoa para se entregar ao Senhor Jesus aqui nessa noite. Porque essa graça está trabalhando aqui nessa noite. A graça está manifestada em nosso meio nessa noite. Tem a segunda pessoa para Jesus, que quer se render, que quer fazer essa aliança com o Senhor nessa noite? Tem alguém? Aleluia. Vou passar o microfone do pastor Cristiano. Mas que nós possamos, com confiança, nos voltar ao trono da graça. Eu não creio que, como diz os dados do IBGE, que os evangélicos ficaram num platô. Eu creio que aqui tem uma geração que não se acomodou, que continua desejando como terra sedenta a presença do Senhor na sua vida, que não parou de orar, que não parou de evangelizar. Viva essa palavra, não seja apenas um ouvinte, mas um praticante daquilo que foi pregado nessa noite. Pastor Cristiano.